pensando em ser imparáveis, irmãos. Se o Kleber puder botar ali, em agosto. Dia 3 de agosto, domingo, nós teremos aqui a comemoração do aniversário da nossa igreja. 29 anos. Esse ano nós vamos fazer diferente, vamos fazer só no domingo. O pastor Arlindo, o coordenador, vai estar aqui conosco pregando, trazendo a mensagem. Então você vai perceber que domingo de agosto, ou melhor, agosto, a ceia vai acontecer num domingo diferente. Não vai ser no primeiro domingo, dia 3. Dia 3 nós vamos comemorar o aniversário. E como todo bom aniversário, a gente pretende trazer convidados. Então traga os seus convidados. Dia 10, que é o domingo seguinte, nós não vamos ter culto aqui na igreja. O culto vai ser na chácara. Eu ainda não pedi a chácara emprestada, mas pela fé a gente já está crendo. Mas dia 10, vamos ter um dia da família Batista da Graça ali, comemorando o aniversário também. O culto ali pela manhã e à tarde, que é quando a água está mais quentinha, batismo. Amém, Cássia? E se alguém tem esse desejo também de estar descendo as águas, dá tempo. Temos um mês aí pela frente, ainda dá tempo de me procurar e dizer, eu quero. Então dia 10, e aí dia 17, que aí sim é o próximo domingo, nós vamos ter a ceia. Tá? Então a ceia em agosto será no terceiro domingo e não no primeiro domingo. O mês de agosto, irmãos, estou pensando a gente fazer também como mês da família, assim como é maio. Mas agosto é mês do Dia dos Pais, né, segundo domingo. Talvez a gente vai ter que mexer, agora que eu estou lembrando, no batismo, né, porque dia 10 é Dia dos Pais, né? Na hora eu não me atentei a isso. Mas não tem problema, a gente marca para o dia 13. E a gente ora para ter sol, né, Cássia? Sol, água quente. E, então, talvez a gente faça no dia 13 o batismo, tá bom, irmãos? Dia 13 não, dia 17. Mas a gente quer fazer um mês da família no mês de agosto, provavelmente com 2 ou 3 cultos em lares, cultos evangelísticos, também nesse mês de agosto. Eu vou dar uma pausa na série de mensagens na carta de Pedro e vou trazer 4 mensagens sobre Jesus na sua casa. E ali, temas de quando Jesus entrou em algumas casas. Isso para agosto. Mas para hoje eu quero convidar você a abrir em 1 Pedro, no capítulo 2, os versos de 11 a 25. Eu leio na tradução da Bíblia Nova Almeida Atualizada. O texto principal não vai estar todo no vídeo aqui, irmãos, por causa do tamanho. Então eu convido você a ler junto comigo aí na sua Bíblia. 2 Pedro 2, de 11 a 25, diz: Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer seja autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para o louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são,
Não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem todos com honra. Amem os irmãos na fé. Temam a Deus, honrem ao Rei. Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês, com todo temor. E não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mau. Verso 19. Porque isto é agradável ao Senhor, que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência. Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e suportam com paciência. Isso é agradável a Deus, porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julgava retamente. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Que o Senhor aplique no teu e no meu coração a sua palavra nessa noite. Irmãos, Pedro, ele está falando sobre testemunho aqui. E quando estava lendo esse texto, estudando para essa série, me veio algo muito interessante à mente nos dias de hoje, que é justamente que nós vivemos um tempo onde privacidade é luxo. Você já percebeu isso? A gente, por onde anda, tem câmeras de vigilância. Você já parou para imaginar que na selfie de alguém que você nunca viu na vida pode estar sua foto? Você está passando e alguém tirar uma selfie na hora que você passar? E você nem sabe. Nós corremos esses riscos. Celulares para tudo quanto é canto. As câmeras, assistentes digitais. O celular que tudo que você fala, ele vai ali pegando. Eu brinquei com a Paula essa semana que eu estou pesquisando alguns relógios, preciso comprar um relógio para trabalho. E basta pesquisar uma vez. É toda hora propaganda de relógio. A gente não tem sossego. Assim está a vida. A vida moderna é marcada por exposições. Lá em casa tem 2 câmeras de segurança. Quem passa lá, ela grava. O culto aqui é gravado. Não tem jeito, aonde você passa tem gravações, aí você é gravado de forma voluntária ou não. Às vezes você está passando, alguém pegou lá uma foto, pegou uma gravação onde você passou. Nós estamos expostos, é um verdadeiro Big Brother. Mas Pedro está falando de algo bem parecido com os nossos dias, só que não está falando de câmera, não está falando de gravações, mas ele está dizendo, olha, vocês estão sendo vistos, observados. Cuidem do testemunho de vocês. Ele está dizendo para os discípulos de Jesus sobre essa realidade de pessoas que estão olhando para eles, para a igreja, e dizendo que precisa ter testemunho. Ele está dizendo, vocês são observados. O apóstolo Paulo falou algo bem semelhante, quando ele vai dizer que nós somos carta lida e escrita por aqueles que nos rodeiam. O autor de Hebreus vai dizer que há uma grande nuvem de testemunhas nos observando. Ali ele citando, logicamente, a galeria
da fé, de Hebreus 11, e ele vai dizer, olha, todos esses que já morreram, testemunharam da fé, mas há aqueles que estão ao redor também, uma nuvem de testemunha. Aonde você está, lá no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, tem pessoas lhe observando. E se descobrem que você era um cristão, aí que vão te olhar mais ainda. Vão te observar mais. E a primeira coisa que já aprendemos com Pedro, o apóstolo Pedro, é que testemunho salva. Verso 11 e 12, ele diz, amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês pratiquem, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Antes de mais nada, Pedro ele nos faz lembrar quem nós somos. Pedro, volta e meia, ele vai trazer isso, lembrando a igreja quem ela é. Ele diz que nós somos amados e amados em Cristo, forasteiros, nós somos peregrinos, ou seja, estamos aqui de passagem, não somos daqui. Estamos aqui no hall de entrada, e espero que todos estejam no hall de entrada para o céu, esperando o dia em que Cristo nos chamar. Mas a gente não é daqui. A nossa esperança, as nossas expectativas não podem estar fixadas aqui. A gente aqui vive, aqui a gente precisa trabalhar, aqui a gente precisa pagar boleto, né? Não queria lembrar, né? Amanhã já é dia 6, alguns já devem ter recebido em casa, no WhatsApp, no e-mail, mas começou os boletos. Então nós precisamos movimentar a vida aqui, mas a nossa vida não é aqui. Porque se fosse somente aqui a nossa esperança, já disse o apóstolo Paulo, se não me falha a memória, 2 Coríntios capítulo 15, que nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens, se Cristo não tivesse ressuscitado e a nossa esperança fosse somente aqui. Então Pedro nos lembra quem nós somos. Pedro traz à nossa memória quem nós somos. Que temos um relacionamento de amor com Jesus Cristo, e essa deveria ser a única e suficiente motivação para a gente ter uma vida correta e um testemunho fiel nesse mundo corrompido. Se nós colocássemos realmente dia após dia, momento após momento, quando as paixões, como Pedro vem dizendo, chegam até nós, os desejos, a gente lembrasse, opa, eu sou discípula de Jesus Cristo, eu amo Jesus, então eu não vou cair nessa tentação. Mas volta e meia a gente dá umas escorregadas. E Pedro, o que está querendo de trazer aqui nesse primeiro momento, irmãos, não é que a nossa luta é contra quem está olhando para nós. A nossa luta, a nossa maior preocupação, não deve ser de quem está olhando para a minha vida. A nossa maior luta é contra nós mesmos. O nosso maior problema do testemunho não é quem olha para a gente, mas é o que está dentro de nós. E por isso que ele vai falar sobre as paixões. E você que veio semana passada ou acompanhou a mensagem lá no link que foi enviado, ele vai falar sobre 5 pecados de exemplo que ele dá ali. E agora ele fala das nossas paixões, o perigo das nossas paixões. Essa batalha espiritual que tem dentro de nós e que se nós não prestarmos atenção, ela vai crescendo, vai se desenvolvendo e vai atrapalhando a nossa vida de santidade com Deus. Vai nos prejudicando a amar a Deus como Ele merece. E o que nós podemos aprender aqui, irmãos, é que nós precisamos resistir ao diabo, com toda certeza. Nós precisamos não nos conformar com este mundo.
e tomar muito cuidado com as nossas paixões. Esses três militam, trabalham, guerreiam contra nós. O diabo, porque ele quer te derrotar, ele quer ver você fracassado. O mundo está corrompido. Esse mundo que nós vivemos. Mas dentro de nós tem paixões, tem desejos que a gente precisa tomar muito cuidado. Como discípulos de Jesus, precisamos lembrar que somos filhos amados e que todos os instantes Ele está do nosso lado. E olhando para isso, irmãos, nós precisamos fazer a diferença onde nós estamos. Por isso, trouxe como principal tema dessa carta uma vida de santidade. Isso me faz lembrar que Jesus já havia dado essa orientação, essa ordem para você e para mim, em Mateus capítulo 5, verso 13 a 16. Ele vai dizer: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como irá restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora, pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão em casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos homens, para que sejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Ou seja, Jesus está dizendo: olha, façam a diferença. Vocês estão sendo vistos, vocês são olhados, observados. Pedro vai dizer no verso 12: tendo conduta exemplar no meio dos gentios. E essa expressão, quando ele se refere aos gentios, ele não está aqui se referindo judeu e gentio. Ou seja, aqueles que são da descendência hebraica e os demais. Ele não está falando aqui de etnia. Ele não está fazendo separação étnica aqui. O termo gentio aqui se refere a não salvos. Aqueles que ainda não foram alcançados por Jesus. E são esses não salvos, os que ainda não creem em Jesus como Senhor e Salvador, que observam você e a mim, e o jeito que você e eu vivemos o Evangelho pode atrair essas pessoas ou pode afastar de vez. E aí fica aí a nossa escolha de como nós estamos agindo lá fora. Porque aqui dentro é fácil. Nem tanto, né? Porque algumas igrejas, infelizmente, já expeliram muitas pessoas pelas suas atitudes. Quem é que nunca ouviu, ou alguém dizendo, se for para ir na igreja como fulano, prefiro ficar como estou? Essa é uma frase terrível, irmãos. É uma frase que dói os ouvidos. Pedro está nos dizendo que nós precisamos viver de forma honesta a verdade do Evangelho, sendo exemplo. E ser exemplo, irmãos, porque as pessoas que ainda não creem em Jesus, elas esperam ver em você e em mim diferença. Uma vida diferente do que elas estão vivendo. Pesa sobre você e sobre mim? Lógico que pesa. E se você ler as Escrituras, você vai ver que a gente ainda está vivendo um peso muito leve ainda. Porque os cristãos a que Pedro está escrevendo, além de ter que dar um bom exemplo em testemunho, ainda eram perseguidos. Como você já aprendeu nessa série de mensagens. Irmãos, nós só temos uma chance, guarda isso. Nós só temos uma chance para causar uma boa impressão. Não existe a segunda chance para causar uma boa impressão. Porque se você recebe alguém, se você machuca alguém, se você fere alguém, faz algo de errado com alguém, pronto, acabou. Para reconquistar isso é muito difícil. Para restaurar
uma verdade que você estava ali há tempo falando, mas uma hora você foi grosseiro. Vai ser muito difícil. Nós precisamos entender isso, irmãos, que às vezes a gente precisa recuar um pouco, ceder um pouco, para que a verdade do Evangelho que está dentro de você alcance aquela pessoa que você deseja. Pastor, não é fácil, é porque você não conhece a pessoa que eu estou tentando. Sim. E lamento dizer que essa pessoa está na tua vida, que é para você mesmo falar, que se fosse para mim, estaria na minha vida. É para você demonstrar amor através das suas atitudes, do seu jeito de ser. Testemunho traz vida, o apóstolo Pedro está nos ensinando. E por que traz vida, irmãos? Se você achou que Pedro estava pesando a mão, ele piora. Porque ele vai dizer que nós somos representantes de Cristo. Olha o verso 13 a 17. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, que seja o rei como soberano, quer sejam as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem todos com honra. Amem os irmãos na fé. Temam a Deus. Honrem ao Rei. Pedro vai dizer que é dever nosso proclamar as virtudes de Deus. Então nós somos representantes do Senhor. Aonde você trabalha, ainda que você talvez não use uniforme, não tenha algo que identifique, você representa onde você trabalha. Se você é grosseiro com as pessoas, você está dizendo que aquele local age assim com as pessoas. Você é representante ali daquela empresa, daquela instituição que você trabalha. Eu acho interessante e pesa muito isso, eu brinco com a Paula, que como presidente da associação, eu sou representante, falaram isso para mim, é que tremeu quando eu assumi, de todos os batistas do noroeste do Paraná. Olha que bomba. Porque se eu fizer uma besteira, eu sujo o nome de quase 4.000 batistas do noroeste do Paraná. O nosso presidente da nossa convenção, Rafael Tomazini, representa quase 60.000 batistas no Paraná. Então, se ele fizer uma bobagem, suja o nome de 60.000 batistas. Agora piora um pouco. Porque como cristão, eu represento o reino de Deus. Não é uma simples questão de denominação. É reino de Deus. Nome de Jesus Cristo. É isso que a gente carrega sobre os nossos ombros. E nós somos chamados a ser representantes. Aonde você chega, você ali representa Jesus Cristo. Com o seu testemunho, com o seu jeito de falar, com o seu jeito de agir. É isso que Pedro está dizendo. Pesou a mão, não pesou? Amanhã, quando você chegar nos seus afazeres, lembre disso. Que você, lá dentro do cargo, por mais alto que seja onde você trabalha, você ainda tem um cargo maior, representante do reino de Deus. Como disse Billy Graham numa assembleia, numa reunião com pastores batistas, ele olhou para aqueles pastores e disse: olha, se vocês forem convidados para serem ministros da República, não se rebaixem, porque vocês representam o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Isso é tão sério, irmãos, que eu lembro de uma pessoa
que conversando disse que foi parado pelo policial. Isso é um fato verídico, tá? Por isso que eu mudei um pouco da história e não aparecem nomes. E ele disse que foi parado pelo policial. Ele estava com um probleminha na CNH. O policial olhou e falou: olha, você não pode sair daqui até que chegue um motorista completamente habilitado. Você não pode estar dirigindo. Ele olhou para o policial e disse: policial, seu guarda, eu estou indo para um culto e estou atrasado. E eu tenho alguns compromissos lá. O policial olhou para ele: tu é crente? Sim. Você segue as leis da Bíblia? Sim. Você segue as leis de Deus? Sim. Falei: pois é, as leis dos homens também precisam ser servidas, honradas, então você não vai sair daqui quando tiver um motorista habilitado. Eu olhei para essa pessoa e disse: viu? E é verdade, irmãos. Pedro está dizendo o seguinte: nós honramos ao Senhor. Ele diz: ame a Deus, honre a Deus. Nós devemos seguir as leis de Deus, os princípios que Jesus nos deixou, mas ele diz: honre também as instituições. Irmãos, nós estamos vivendo hoje uma sociedade que está numa crise de valores, que não honram autoridades. Isso vai de qualquer autoridade. Começa dentro de casa com os pais, que são autoridades. Os professores, que são autoridades. E não são respeitados. Nós vivemos uma crise dentro das escolas. Uma pessoa recentemente, no final do ano passado, perguntou se eu podia dar uma palestra como psicólogo na escola que ela é diretora. Eu falei: posso, mas eu posso falar as verdades para os pais? Eu falei: acho que pode, mas ela não me chamou até hoje, então acho que não pode, né? Porque a falta de respeito, de autoridade com os professores dentro das escolas, começou dentro de casa, que não tem autoridade. Nós estamos vivendo uma crise de valores muito grande. E nós não devemos atacar, irmãos, essas instituições, seja lá qual for, governos. Pastor, mas eu não concordo com tal governo. Então, ora por ele, porque isso é mandamento bíblico. A gente não concorda com muita coisa, mas tem que orar. Ora para Deus fazer com que ele perca a próxima eleição, ou converta esse coração, enfim, por aí vai. Abro parênteses, não estou falando de política, até porque está sendo gravado. A minha, não sou de direita nem de esquerda, eu sou de Cristo. E o que Pedro está dizendo não tem nada a ver com religião, não tem a ver com política, ele está dizendo que a gente precisa honrar. Em 1 Timóteo capítulo 2, Paulo vai dizer algo parecido para o seu discípulo Timóteo. Antes de tudo, peço que façam súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todas as pessoas. Ore em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vidas mansas e tranquilas, com toda a piedade e respeito. Irmãos, às vezes a gente escuta algumas coisas do nosso tempo sobre a questão política, e a gente tem uma liberdade muito grande para falar de política. Nós temos. Você daqui a pouco ali, eu espero que do portão para fora, você pode estar falando de política. Você pode falar mal do presidente, do prefeito, pode. A gente tem essa liberdade aqui. Mas Pedro e Paulo, quando escrevem, eles estão falando de um tempo em que os reis estavam perseguindo as igrejas, os cristãos. E ele diz: orem por eles. Talvez se fosse você, eu iria falar para Paulo e para Pedro assim: você está de brincadeira, né? Se eu chegar lá na calçada lá do tabernáculo, do palácio do rei, e falar: eu sou cristão, pronto, a cabeça... E você está dizendo que eu tenho que orar por ele? Respeitar ele. Porque as leis, irmãos, foram feitas para trazer organização à sociedade. Algumas leis nós não vamos concordar. Não vamos aceitar. Ou melhor, não vamos concordar, mas precisamos aceitar porque traz organização à sociedade. Outras leis que ferem os princípios bíblicos, sim. Nós não devemos respeitar.
mas não devemos causar problemas, tumulto. Os apóstolos respeitaram as leis, mas não concordaram com algumas. Por exemplo, Pedro e os outros apóstolos enfrentaram desafios depois de Pentecostes. Em Atos capítulo 4 e 5, os judeus se reuniram, os religiosos se reuniram e ordenaram a Pedro e os demais que não pregassem a Jesus Cristo, que não falassem mais de Jesus. Eles respeitaram as autoridades, mas eles disseram, sobre isso a gente não pode ficar calado. Nós vamos continuar a falar de Jesus. Sofreram por isso, foram presos, foram perseguidos, mas era uma lei que eles não poderiam honrar. Mas não causaram tumulto. Você não encontra aí, quando você lê Atos, Pedro dizendo assim, fora a religião, pegar pau aí, tá, pega pedra, enxada e vamos invadir. Não. Você não vê ali. Tempos depois a gente lê uma carta do apóstolo Pedro nos mandando orar por eles. Então, sujeitar as instituições, eles sujeitaram-se à instituição, que ali é a religião judaica, mas eles se recusaram a não pregar sobre Jesus. Irmãos, existem locais, no Brasil talvez muito raro, mas existem países em que isso aqui tem acontecido. A proibição em pregar o Evangelho. É proibido, é lei. Mas os cristãos estão se recusando a cumprir essa lei, porque estão pregando o Evangelho e sofrendo por isto. Mas não estão criando tumulto. O que Pedro nos ensina é que nós precisamos estar orando e testemunhando, porque somos representantes de Cristo, anunciando as boas novas, mas sem causar tumulto nas instituições ou onde nós estivermos, e orarmos. Orarmos pelo nosso chefe, quem tem chefe. Orar por ele. A minha vantagem é que eu oro com o chefe. Mas orar lá pelo seu patrão. Pastor, você não conhece o patrão, mas o Pedro está dizendo o seguinte: se eles são bons ou maus, orem por eles, respeitem a eles. O que eu ganho com isso, pastor? Você vai ganhar paz. Paz. Talvez essa pessoa nunca vá se converter, mas Deus vai agir na sua vida. 1 Pedro 2,15 diz, porque assim é a vontade de Deus, para que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Porque a partir do momento que você age de bondade, você ora por eles, você cala a boca deles, é isso que Pedro está dizendo. E a palavra aqui, o verbo silenciar, em algumas traduções aí, talvez a sua, emudecer, significa literalmente colocar uma focinheira. Pedro está dizendo o seguinte: olha, essas pessoas são como cães latindo. Não tem significado nenhum, não tem razão nenhuma. Mas se você ficar batendo boca com eles, você não ganha nada. Você já viu cachorro bravo? Quem tem cachorro bravo aí? Que a pessoa passa e fica lá gritando com o cachorro, cala a boca, e o bicho late mais ainda. Não resolve, é isso que Pedro está dizendo, olha, quando você está batendo boca com eles, eles vão latir mais alto. Eles querem ganhar no grito. E aí Pedro vai dizendo, olha, ora por eles. Pedro está ensinando a viver corretamente diante de Deus e dos homens, para que o testemunho cristão faça a diferença. E é isso que Pedro nos ensina. Ele destaca aí que essas pessoas são insensatas, não têm entendimento espiritual, são zombadoras e desprezam os cristãos. Ainda que ele está escrevendo para as igrejas que estão dispersas por causa da perseguição, é atual para os nossos dias. Se você ficar batendo boca, querendo... Primeiro, irmãos, Deus não precisa de você e de mim para que nós o defendamos.
Eu não preciso defender Deus. Eu não preciso ficar defendendo a minha fé se eu ando corretamente. É isso que Pedro está dizendo, que a partir do momento que você anda correto, que você anda de forma adequada com Deus, as suas atitudes já calam a boca deles. Talvez eles possam não ver, mas alguém vai aparecer e falar, olha, fulano, você não pode falar nada não. A instituição que Pedro fala aqui não se ganha com discussão e com violência. Até porque eles já são bons nisso. A resposta nossa, irmãos, em revidar aos latidos, como Pedro está colocando aqui, é viver de forma íntegra, irrepreensível, cumprir aquilo que o apóstolo Pedro ensina em Romanos capítulo 12, verso 17 a 21. Não paguem ninguém com o mal, procurem fazer o bem diante dos homens, e diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem se vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Aqui, o apóstolo Paulo e Pedro ecoam, na mesma frase, na mesma fala. As pessoas estão latindo, como disse Pedro aqui, põe funcieira na boca deles, mas é literal, tá, queridos? Faça o bem por eles. Ore por eles. Seja sincero com Deus. Chega para Deus na oração daquele chefe, aquele patrão que você não aguenta mais, ou algum parente, e diga, Deus, está difícil. Que pedrinha grande no meu sapato. Mas me dê paciência, Senhor, porque eu quero ver essa pessoa salva. Me dê sabedoria, me dê estratégia. Mas eu quero ver essa pessoa salva. E aí Pedro, ele não quer aliviar a mão com relação ao testemunho, e ele vai dizer que a gente tem um testemunho que salva, que somos representantes do Senhor aonde nós estamos, mas que precisamos lembrar que somos livres sim, mas não somos livres para fazer o que nós bem entendemos. E esse é um grande problema hoje na nossa sociedade. Porque as pessoas acreditam que elas podem fazer o que querem. Isso na vida real ou na virtual. Alguns acham que só porque está atrás de uma tela pode escrever, falar, postar o que quer. Pode, mas tem consequências. Somos livres, mas não para viver como nós bem entendemos. Olha aí o verso 18 a 25. Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês, com todo temor, e não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mal, porque isso é agradável a Deus. Que alguém suporte tristeza e sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo castigado por isso, vocês suportam com paciência. Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e suportam com paciência. Isso é agradável a Deus. Porque é para isso mesmo que vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois enquanto insultado não revidava com insultos, quando maltratados não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele
Pelas feridas dele vocês foram sarados. Porque vocês estavam desgarrados como ovelhas. Agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Irmãos, quando a gente lê esse texto, dá a impressão que Deus deseja que você e eu sejamos masoquistas. Pedro diz assim, que Deus se gloria no sofrimento de vocês. Mas a gente precisa entender o contexto. Pedro, quando escreve esse texto, só Roma havia mais de 60 mil escravos. Acredita-se que em torno de 50% a 60% de Roma eram de escravos. E esses escravos estavam se convertendo também os seus senhores, mas alguns senhores não se convertiam, mas o escravo se convertia ao Senhor. E quando Pedro está escrevendo, ele está querendo dizer mais ou menos o seguinte: se o teu patrão, se o teu senhor se converteu, ame a ele, honre a ele. Isso é bom, é fácil, porque esse senhor também, através do evangelho, ele vai começar a entender que o seu escravo, lembre-se, aqui o texto é escrito num tempo de escravidão, ele também é uma pessoa, porque para o romano, naquele tempo, o escravo não era uma pessoa, não era gente, não era ser humano, era uma ferramenta. Você já teve ferramenta que estragou? Seja qual for, uma tesoura aí, você que costura, e a tesoura não teve mais jeito, uma faca, um martelo, para quem gosta de martelar, um alicate que estragou, o que você fez? Não teve mais jeito. Joga fora. Vai gastar para consertar uma ferramenta quebrada? Assim era o escravo no tempo de Roma. Ficou doente, está dando trabalho, mata ele. Detalhe, aquele senhor que matasse o seu escravo, não sofria punição. Perdão. Porque é uma ferramenta. Ele é dono daquela ferramenta. E aí Pedro está dizendo assim, olha, se o teu Senhor é bom, ame, mas se ele não for, da mesma forma ame e ore por ele. Porque o teu testemunho ganhará ele. Não é um tempo fácil que Pedro está escrevendo, irmãos. Pedro está dizendo, olha, vocês são livres, mas não é para fazer qualquer coisa. Não é porque agora vocês são convertidos, que vocês podem ir pegar as ferramentas de trabalho de vocês, de escravo, a foice, o martelo, a enxada, e agora fazer uma reivindicação de soltura. Não, vocês não têm essa liberdade toda. Agora, de que eles são livres, de que você e eu somos livres? Do pecado, da injustiça. Sim, ainda que eles eram escravos. Mas o pecado e a rebelião já não estavam mais sobre eles. Então eles são livres do poder do pecado. Lucas, capítulo 6, verso 32 a 36, vai dizer: se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem o bem aos que lhes fazem bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. E se emprestam àqueles a quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem sem esperar nada em troca. Vocês terão grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos também, e misericordioso o Pai de vocês. É isso que Pedro está ensinando.
A nossa liberdade é do pecado, a nossa liberdade é das trevas, mas nossa liberdade não nos permite viver ao contrário da palavra de Deus e fazer o que nós queremos. Mesmo diante de perseguições, de dores, de calúnias, precisamos entender que essa liberdade não me dá aval para fazer o que eu quero. Mas Pedro traz um alívio, ele diz o porquê, ele diz, olha, vocês têm um grande exemplo a seguir. O verso 21 a 25 diz, porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Irmãos, você quer viver a vida igual à vida de Cristo Jesus? Tem certeza? Vou perguntar de novo, você quer viver a vida igual à vida de Cristo Jesus? Amém? Até mesmo com os sofrimentos? Não? Mas Pedro está dizendo que a gente tem um exemplo. O problema do cristão moderno, em especial Brasil, e agora mais um recorte, Maringá. Maringá é uma bênção de cidade, não é? Mas a gente, como cristão, a gente tem uma almofada. Nós temos uma vida fofa aqui, né? Afofada. A gente pode vir para a igreja, a gente pode carregar a Bíblia. Mas o que eu percebo é que basta apertar um pouquinho, alguns já pipocam, como diz o outro. Basta ouvir o que não queria na igreja. Eu já cansei de passar por isso, irmãos. Não gostei do que foi dito, pastor, vou para outra igreja. Hoje eu já mudei as minhas frases, antes eu me preocupava demais com isso. Mas antes eu ficava, a Paula sabe, em casa, sofria com isso. Hoje, quando alguém chega e fala assim, pastor, não gostei do que o senhor falou, vou para outra igreja. Eu falo, vai com Deus. Porque se você quer ter a vida afofada, não é isso que eu aprendo com o Evangelho. Porque o Evangelho diz para os cristãos o seguinte, no mundo vocês vão ter aflições. Lógico, continua o verso, né? Mas nele nós teremos paz, Ele venceu o mundo. Mas, irmãos, o cristão no mundo, nós somos diferentes aqui. E não é porque nós queremos ser bonzãos, tá? Por favor, não vai sair daqui achando que você é o bonzão, não. Nós somos diferentes porque nós conhecemos a verdade de Jesus Cristo. Aonde Pedro vai dizer, orem para aqueles que façam mal para você, mas lá fora a sociedade diz o quê? Te fez mal, paga com a mesma moeda, não é assim? Te deu uma fechada no trânsito, dá de novo. Acelera e fecha ele também, não é assim? Mas o que o Senhor nos ensina é o contrário. E aí nós não temos a liberdade para fazer o que nós queremos. Pedro não nos encoraja à rebelião. Ele diz que essa submissão às autoridades é para espelhar o que Cristo fez. Provavelmente Pedro está citando aqui Isaías 53, que ele levou sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades, que como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca. Pelo contrário, você sabe que Jesus naquela cruz, enquanto era humilhado, enquanto as pessoas zombavam dele, naquela cruz, ele olhou para os céus, e como Deus, ele poderia olhar para os céus e dizer, Senhor, manda agora um raio e fulmina essas pessoas. Ele poderia e possivelmente teria a sua oração respondida. Ele é Deus. Mas ele faz diferente. Ele olha para os céus, e apesar da sua liberdade, apesar dele ser Deus, apesar dele poder nem precisar passar por aqueles sofrimentos, ele olhou para os céus e disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem.
pediu perdão. E Deus ouviu. Prova disso que você e eu estamos aqui hoje. O verso 24 e 25, ele diz que carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Pelas feridas deles vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Pedro aqui fala sobre esse paradoxo da cruz, que em Cristo ferido nos trouxe cura. A cruz, aonde ele morreu, nos trouxe vida. E por isso, irmãos, diante desses holofotes que falei no início, dessa multidão que olha para você e para mim, possamos dar bons testemunhos e apresentar Jesus Cristo através do seu e do meu testemunho, e quem sabe nem precisando abrir a boca, só com a forma de viver. Eu queria orar com você e por você, e nesse momento também já orar pelo nosso momento de ceia. Lembre-se, ele levou sobre si as tuas dores, ele morreu por você, para que você tenha salvação, para que você tenha vida eterna. Mas ele também morreu por você, para que você tenha salvação, vida eterna, e outros tenham também. Então seja testemunho, seja representante de Jesus, aonde você estiver, e não use da sua liberdade para abafar o que o Espírito Santo quer fazer com você. Feche seus olhos. Pai, em nome de Cristo Jesus, nos ensine, ó Deus, a viver o que Pedro nos ensina. É pesado, é difícil, Deus. Tem dias, tem momentos em que testemunhar pesa. Os nossos desejos nos atrapalham, se enroscam com a Tua vontade e tentam nos derrubar. Mas nós louvamos, pois temos um Espírito Santo que, além de nos confortar, nos consolar, nos orienta. Mas pesa também, ó Deus, sabermos que somos representantes do Teu reino, aonde nós estivermos, e precisamos dar bom testemunho. Precisamos viver uma vida íntegra, aonde estivermos, qual seja a instituição, o local, e nos ensine realmente, ó Deus, a viver essa liberdade de forma sábia, sem desonrar o Teu nome. E agora, ó Deus, que vamos participar desse momento, desse memorial da ceia, nós Te louvamos, Senhor, porque, como disse o apóstolo Pedro, o Senhor levou sobre si as nossas feridas, fomos curados, sarados, e hoje podemos relembrar o sacrifício do Senhor por nós. Ó Deus, abençoe a vida dos Teus filhos e filhas que agora irão participar deste momento, e que se há alguém aqui ainda, ó Deus, que não crê no Senhor como Senhor e Salvador, e tem o desejo de crer e já aceitou o Senhor, só não se manifestou ainda, que hoje seja o dia da mudança desta vida. E que na próxima ceia, já batizado, possa participar, ó Deus. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa fazer esse mover e convencer do pecado, da justiça e do juízo. É assim que oro em nome de Jesus. Amém e amém.